Maravilhosa. O que é interessante e que eu quero compartilhar com você aqui desse processo que eu vivenciei, né, nessa jornada como empreendedora, né, como empresária. Desde o momento que eu fiz essa escolha de servir com propósito, eu sempre tive muita clareza de que eu estava seguindo a vozinha que estava vibrando lá no meu coração, sabe? Aquele realmente sussurro da minha alma. Porque quando a gente fala de propósito, ele é aquilo que faz sentido pra gente nesse nível mesmo, desse sentir do nosso coração limpo, né? Dos ruídos do dia a dia e das nossas crenças, enfim, de coisas que disseram pra gente que a gente desejava, e até sem esses ruídos internos e que normalmente faz com que a gente se confunda, né, sobre o que realmente a gente deseja. Então eu tinha muito essa segurança. Porém, nesse tempo de ser empreendedora, foi o tempo que o meu corpo foi mais dando sinais de que algumas coisas precisavam ser ajustadas, né? Então, desde 2019, eu comecei ali com uma questão no meu joelho. Depois, em 2021, eu comecei com alguns sintomas que acabou decorrendo ali da minha. Precisei tirar minha vesícula porque eu estava com pedra. Depois, ali, final de 22 para 23, eu tive o diagnóstico de um mioma. Esse mioma teve uma evolução muito rápida. E no final de 2023, né, ali em meados de novembro de 2023, eu tive uma crise de ansiedade bem pesada. E logo depois dessa crise, eu ainda estava me estabelecendo, fazendo ali um acompanhamento sobre o meu mioma. Eu tive ali o prognóstico de uma esterectomia, que acabou acontecendo no ano passado, em 2024. E principalmente a minha crise de ansiedade e a minha esterectomia foram, eu digo que foram grandes portais, né? Foi aquela hora que eu entendi o que meu corpo estava gritando e que eu precisava parar tudo, como de fato parei. 2024 foi um ano de pausa para mim, para eu poder cuidar do meu corpo, né, das minhas emoções, da minha mente e da parte espiritual, que eu acredito que o maior convite, principalmente da minha crise de ansiedade, foi esse chamado para cuidar da minha espiritualidade. E foi aí que eu entendi que, caraca, alguma coisa tá errada. Eu tô aqui servindo mulheres, aprofundando no meu processo, né, de desenvolvimento como mulher, entendendo, né, com mais profundidade essas nuances femininas, e tem alguma coisa que não tá ornando, né? Porque senão meu corpo não estaria gritando. E foi aí que eu entendi que apesar de atuar com mais autonomia, com mais liberdade, eu ainda estava presa em referências lineares e patriarcais. Afinal de contas, eu fui formada, né, por uma sociedade patriarcal. Eu trabalhei numa empresa, principalmente nos últimos anos, bem masculina, interagindo com muitos homens. Tenho 3 filhos, né? Tenho 3 meninos aí. Então, esse universo masculino, ele sempre esteve presente muito forte na minha jornada. E foi aí que eu entendi que o meu discurso estava lindo, mas a minha prática não estava muito boa, não. E eu tive, na verdade, uma grande crise, né, de autenticidade, porque eu percebia que eu pensava e sentia coisas que faziam muito sentido para mim, mas na hora de agir, eu ainda agia de forma linear. E era isso que o meu corpo estava dizendo para mim: ó, agora não mais, agora precisamos fazer diferente. E esse processo principalmente opa, esse processo, principalmente da esterectomia
e da minha crise de ansiedade me trouxe a clareza que existe uma força invisível criando movimentos para sua transformação, a partir de um processo de cura que vem de muitas formas e às vezes como sintomas que conhecemos como doenças. Então, assim, quando o nosso corpo grita e está se manifestando ali uma doença, é a hora que a gente realmente precisa parar tudo e entender o que de fato a gente precisa transformar para poder ter uma vida mais sustentável e mais saudável, né? Essa foto que você está vendo aí na tela foi assim que eu saí do centro cirúrgico, né? Meu marido tirou essa foto e me perguntou como eu estava me sentindo. E a resposta que eu dei para ele foi: eu estou me sentindo mais leve. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do que foi esse processo da esterectomia, né? Se você topar e estiver preparada aí para entrar no Liderar com Prazer, a gente vai conversar muito sobre isso. Mas eu realmente estava me sentindo mais leve, né? Tanto que quando eu vi esse brilho que estava aí no meu olhar, apesar, né, de bastante debilitada, inclusive pouco tempo depois eu precisei tomar sangue porque eu estava com uma anemia muito forte, e isso, né, acabou sendo um complicador ali no meu pós-operatório, mas, né, como você pode ver, deu tudo certo. Então, é interessante você olhar para isso, né? O que, que o seu corpo está trazendo de informação para você? O que, que de repente você está olhando aí como uma doença e que essa doença pode ser um convite para você de algo que você precisa cuidar, de algo que você precisa curar no seu físico, nas suas emoções, na sua mente, no seu espiritual, né? Fazer esse trabalho realmente integrativo. Então, essa é uma reflexão importante para você fazer. E eu vou aproveitar, né, esse momento dessa prosa e dizer para você que o Liderar com Prazer, ele não é um programa focado em te trazer ferramentas de gestão. Ele é um programa focado em desenvolver em você essa habilidade de liderar os seus movimentos com uma estratégia cíclica, entendendo como é que está o seu contexto interno e a partir do seu contexto interno, como é que você vai se colocar a servir de forma saudável e sustentável, né? Então, esse é um ponto importante para você saber do Liderar com Prazer. Os espaços de poder e influência são ocupados por homens com naturalidade e confiança. Por que e para que, para nós mulheres, é tão desafiador e complexo? Confusas, inseguras, com comportamentos impostores, estudamos, 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 nos preparamos e ainda assim parece não ser o suficiente. Adotamos uma postura masculinizada, nos ensinada e incentivada por uma sociedade patriarcal. Aprendemos que ter é importante e, desconectadas do nosso ser, não sabemos tomar decisões coerentes com o que vibra no coração. Sua alma sussurra, mas você não consegue ouvir. O corpo grita: ansiedade, depressão, burnout, endometriose, miomas, SOP, infertilidade e tantas outras doenças nos paralisam. E a gente pausa e sabe que precisa renascer. Nossa força está no coletivo, nas rodas e espaços para mulheres, no mergulho para liderar nossa cura e transformação, e assim ocupar os espaços que queremos com prazer, amor, alegria e lidando com nossa vulnerabilidade com autocuidado, estabelecendo novos limites e nos reposicionando a partir de um novo pensar, sentir e agir. Que tal experienciar uma jornada revolucionária de desenvolvimento? Se você quer mobilizar seus talentos para servir num negócio que atua como CLT ou empreendedora, o programa Liderar com Prazer pode ser para você. Você não precisa estar pronta, mas precisa estar preparada. Então é isso, maravilhosa. Você não precisa estar pronta, mas você precisa estar preparada. Liderança feminina é um movimento de evolução e cura.
construindo uma nova forma de ocupar espaços de influência e poder. Então, liderar com prazer, ele tem essa premissa, né? Que é nós mulheres construirmos a partir da nossa história, a partir da nossa vivência, a partir da nossa singularidade, uma nova forma de ocupar espaços de influência e poder. E quando eu vivenciei todo esse processo, né, e conforme eu fui vivenciando, essas 3 premissas da jornada de desenvolvimento feminino nasceram no meu coração, né? Porque nós precisamos fortalecer a nossa identidade, quem nós somos como mulheres, a partir da nossa história, com os nossos recursos, com as nossas mazelas, né? Experienciar coisas que a gente deseja a partir do nosso sentir, né? Então, esse sentir e voar é uma metáfora onde o espaço do sentir precisa ser ampliado na nossa trajetória. A intuição, ela vem do nosso feminino. E como nós estamos num coletivo patriarcal, o que é valorizado é a razão, é o pensar. Por isso que muitas vezes a gente tem burnout, a gente tem a ansiedade e até a depressão, desse sentir que está com ruído, desse pensar que está conturbado. E quando a gente fala desse voar, é esse voar convidando a gente para ser livre, para experienciar aquilo que a gente deseja. E o liderar com prazer, ele vem dessa premissa e é um programa para que a gente possa aprofundar, porque o prazer feminino, ele é um tabu em todas as suas vertentes, desde o prazer físico, sexual, o prazer da alegria, do básico, do simples que a gente pode fazer. Então, essas 3 premissas, elas fazem parte daquilo que eu entendo que é a jornada de desenvolvimento feminino. Isso está dentro do programa Liderar com Prazer e dentro de tudo aquilo que eu tenho colocado no mundo para poder servir no desenvolvimento feminino.